boa noite. Hoje é a quinta live aqui do projeto Minha Quebrada Prevenida. O tema dessa aula, ou melhor, dessa live, é redução de danos, né, álcool e outras drogas. E para bater um papo sobre esse assunto, hoje nós vamos trazer aqui nossos convidados, que são o Pierre Freitas, que ele é mobilizador social, ativista dos direitos humanos e assistente social, especializado em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global. Também é cofundador e coordenador do Instituto Multiverso. Pierre também é integrante da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose e do Mopaids. Para bater um papo com ele, né, outra convidada nossa, a Eduarda Cruz, né, que é mulher trans, graduanda em psicologia, engajada em ações de conscientização e prevenção de ISTs, além de atuar em prol da população LGBT. E o John Diegues, que é bailarino, profissional, ator, escritor, poeta e artesão, formado em balé clássico e jazz, tendo competido dentro e fora do país. Ele também traz uma mensagem sobre o HIV, suas formas de prevenção e convivência saudável, com uma linguagem jovem e didática. Então, espero que eles já tenham conseguido entrar aí. Nas últimas lives, o Instagram deu um problema, eu tive dificuldade para aceitar que os convidados entrassem na live. Espero que a Eduarda, o Pierre, entrar, me dá um alô aí, porque às vezes eu não consigo ver aqui, tá bom? Estou tentando aceitar o pedido de participação. O John também, a Duda eu já estou vendo. Tudo bem, Duda? Você está me ouvindo? Está me vendo? Você está por aí? Oi, tô aqui, tô te vendo sim, tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Ótimo. Sim, estou te vendo e te ouvindo. O John e o Pierre já pediram para entrar, eu estou clicando aqui para... legal, agora está todo mundo ótimo, desta vez está tudo funcionando perfeitamente. Então, já fiz a apresentação de vocês, mas se vocês quiserem, né, até porque não falei qual que era cada um, né, então uma breve apresentação, e aí depois vocês sintam-se à vontade para discutir o tema, né, redução de danos, álcool e outras drogas, o chemsex também, que é legal abordar, então sintam-se à vontade. Quer começar? Oi? Quer começar? Olá, eu sou o Pierre, sou ativista de direitos humanos, mobilizador social, como o Alexandre disse, e estou aqui para a gente bater um papo sobre sexo, drogas e rock and roll. Vai lá, Duda. Oi, gente, meu nome é Eduarda. Estamos aqui para conversar sobre esse papo super interessante, que é a redução de danos, né, voltada aí com o uso de drogas e também as ISTs. E espero que vocês gostem, aprendam muito e também possam dividir com a gente também. Estamos ligados aqui nos comentários. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou Jonathan William Diegues Cândido Santos, mas podem me chamar de John Diegues. Estou aqui para acrescentar também um pouco com vocês. Espero que seja gostoso e que qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aí que a gente faz o possível para trazer o nosso ponto de vista e a nossa visão. Bom, então a dinâmica é assim, que o John e a Duda tragam perguntas para o Pierre, tá bom? E claro, vocês podem fazer os seus comentários também, mas nessa dinâmica o John e a Duda trazem aquelas perguntas que você imagina que as pessoas tenham em relação a esse assunto, tá? Lembrando que muitas pessoas que estão assistindo agora ou que vão assistir depois, tá? Porque a maioria acaba assistindo depois, né? Você vê agora tem 12 pessoas aqui ao vivo, mas as outras lives tinham essa média mais ou menos, mas depois bateu 1000 visualizações, tá? Então muita gente acaba vendo depois. Então
tratar o tema de uma forma leve, para que todo mundo entenda do que se trata, né? O que é redução de danos, o que é o chemsex, e por que isso é importante na prevenção das ISTs e HIV. Então vamos lá. Acho que eu posso começar a pergunta do Pierre, né? Sobre essa questão de redução de danos, né? Porque se fala muito em redução de danos, isso é pautado por prefeituras, por estados, no âmbito federal também, mas dificilmente se tem gente que explica quais são os métodos de uma forma mais simples, né? Uma forma mais jovem, eu até diria. Acho que é muitos nomes difíceis, muitas coisas difíceis. Então, o que seria a redução de danos, Pi? Então, redução de danos nada mais é que um método de gerenciamento de risco. Então, eu uso substância ou para prática sexual também, né? Eu posso utilizar algum método ou alguma estratégia que vai diminuir o efeito de uma substância que eu estou utilizando, no campo das drogas e no campo do sexo. Se eu quero me prevenir de alguma IST, eu também vou estar reduzindo danos caso eu sou uma pessoa que gosta de transar sem camisinha, né? Então, eu posso fazer outras estratégias que vai reduzir o risco de ou me infectar com HIV ou de me infectar com alguma IST. Então, a redução de danos, ela vem mais para contribuir nesse universo aí, tanto do sexo quanto das drogas, para você diminuir o efeito da substância ou ali, de uma certa maneira, equilibrar ali esses efeitos, né? Das substâncias. Então, a redução de danos é basicamente isso. Você utilizar alguma estratégia para você gerenciar ali o seu risco em determinado momento, ou na questão do sexo ou na questão das drogas. Bacana. E a gente fala bastante, né, da redução de danos e de alguns métodos aplicáveis aí. Então a gente conhece um pouco, assim, mais popularmente conhecido, né, o uso de camisinhas na redução de danos sobre as ISTs. Mas como que a gente pode fazer isso aplicado com o uso de drogas ali para reduzir esses danos? Eu poderia dar alguns exemplos dessa prevenção combinada, né, que pouco se fala? Eu acho que antes de falar sobre drogas e sexo, a gente precisa tirar um pouquinho os estigmas e preconceitos que a gente tem sobre essa temática, né? Porque falar de drogas e falar de sexo são dois tabus e quando se une fica um tabu maior ainda. Então, eu acho que a gente precisa se distanciar um pouquinho dos nossos conceitos ou preconceitos para falar de uma forma mais tranquila sobre essa temática. E aí, quando a gente pensa na questão da redução de danos, né, ou da prevenção combinada, no campo da prevenção às ESTs, a gente tem aí uma mandala de opções, né? Então, a gente tem a camisinha, que é a mais comum, enfim, que previne 99,9% de todas as ESTs, ela não previne 100%, mas é a que tem mais eficácia, né, até o momento. Porém, a gente tem outras estratégias que já está se mostrando também muito eficaz, como a PrEP, por exemplo, né, no campo da prevenção do HIV. E para além da prevenção do HIV, a pessoa também vai estar fazendo ali exames mais com rotina, enfim. Então, ela vai estar, se tiver alguma intercorrência de alguma outra infecção, ela vai poder já saber com uma certa antecedência, ou melhor, com uma certa brevidade, e já vai poder fazer o tratamento ali. E hoje a gente tem uma outra metodologia que é falado muito pouco ainda, que é a Doxypep, que é uma medicação que previne, que é a docitrina, né, que previne a clamídia, gonorreia e a sífilis. Então, mas essa medicação ainda não está no SUS, né, ainda não entrou ainda para o Sistema Único de Saúde, mas é uma medicação que já tem uma eficácia comprovada, né, fora do país, enfim, vários outros países já disponibilizam e já receitam, né, essa medicação para a prevenção da sífilis, gonorreia e clamídia. E, para além disso, tem a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição. Tem a testagem como prevenção, né, tem a questão do gel lubrificante, né, para quem gosta de transar sem camisinha ou com camisinha. E aí tem o gel lubrificante também para diminuir o atrito, né, diminuir as microfissuras, enfim. Então, acho que a gente tem várias opções aí no campo da prevenção às STs que a gente precisa se apropriar
para gerenciar essa utilização da forma que a gente acha que tem que ser, né? Cada um vai utilizar um método diferente, né? Então, acho que as pessoas têm que conhecer esses métodos e ela ver qual que é melhor para ela, qual que ela se adapta melhor ali na sua escolha, né? E também do seu prazer, porque quando a gente fala de sexo, a gente está falando de prazer. E muitas vezes o prazer ele não está relacionado, muitas vezes não. O prazer não está relacionado com as ISTs, né? Então, no momento que a gente está ali querendo ter nosso prazer, a última coisa que a gente pensa é alguma infecção. Então, acho que para ter esse prazer protegido, né? Não estou dizendo protegido no sentido de usar camisinha ou só usar camisinha, mas a gente tem várias outras tecnologias que são eficazes, que funcionam, né? Se forem utilizadas de maneira correta e que vai dar e vai deixar você mais tranquilo para ter o prazer que você queira ter, né? Perfeito. Uma dúvida, assim, mais na sua opinião, você acha que tem alguma população, algum centro no Brasil, né, que, que é mais, como diz, não sei se diria vulnerável, mas a parte da população que mais utiliza do chemsex, né, e também o que seria a definição, o seu conceito de chemsex, né, se é qualquer pessoa que utiliza droga no momento do sexo, se é por algum motivo específico, dá uma ajuda aí de tirar essa neblina que muitas vezes é tratado como uma pauta muito mais pesada do que ela tem que ser, né? Ela tem que ser conversada de uma maneira mais leve. Eu sei que você vem fazendo bastante esse trabalho, então o que seria isso, assim, no geral? E qual seria a população que mais utiliza dele, assim, que você acha? Primeiro que chemsex é uma palavra americanizada, né? Uhum. Então, que foi exportada para o Brasil e muitas vezes as pessoas não sabem nem o que significa essa palavra. A tradução literal dela, né, é sexo químico, então é sexo com uso de substâncias, né? Aqui no Brasil a gente tem vários nomes aí, tem colocação, tem embriagar, enfim, tem vários nomes que as pessoas utilizam para essa prática e nada mais que é utilizar substâncias na prática sexual. Esse termo chemsex, ele está um pouco mais focado na prática de sexo com homens, né, HSHs ou gays, que utilizam algumas substâncias específicas para a prática sexual. Então, as substâncias são GI, bala, a metanfetamina, né, e algumas outras substâncias que as pessoas utilizam para potencializar ali a prática sexual. Eu, particularmente, não gosto de me fechar nessa casinha de só colocar algumas substâncias para essa prática. Eu acho que as pessoas elas transam com efeitos de muitas outras substâncias, em especial com o efeito do Sim. álcool, né, que é muito popular e que é muito mais danoso até mesmo para a saúde do que as outras substâncias, né, algumas outras. Então, para mim, o que eu defendo também aqui na concepção brasileira é que a gente precisa olhar para a nossa realidade e pensar quais são as outras substâncias que também está inserido no contexto do chemsex. Eu concordo que tem algumas substâncias que vai potencializar mais ali o sexo, até no contexto de tempo, né? Então a gente tem algumas substâncias que você pode ficar 2, 3, 4, 5 dias transando sem se alimentar, sem comer, enfim. Então eu acho que assim a gente tem essas substâncias, né, que são mais utilizadas e que de uma certa maneira pode trazer um risco mais acrescido ali para a saúde, né, para a saúde em vários campos, tanto no campo do mal que a substância pode fazer para o organismo, né, porque você não dorme, não come, não se hidrata, e também das outras vulnerabilidades, né, e aí são vulnerabilidades sociais, de segurança, de STs, enfim, de várias outras demandas aí. E aí eu coloco as outras substâncias também, então eu coloco o álcool, coloco a maconha, né, a maconha tradicionalmente no olhar internacional não está dentro do contexto do chemsex, mas ela também potencializa esse sexo, né? E ela também pode trazer alguma vulnerabilidade ali nessa prática sexual. Então o chemsex é basicamente isso: é o uso de substâncias psicoativas, né? Em especial metanfetamina, GHB, cocaína e algumas outras drogas. E que está mais focado, né? Esse termo chemsex está mais direcionado à população gay e HSH. Porém, eu também acho que
há pessoas heterossexuais também que praticam transex, né? Nesse contexto de transex não é considerado, mas que é colocação, que é sexo com alguma substância. Então, acho que a gente precisa falar sobre isso de uma forma natural, né? E de uma forma que vai orientar a pessoa, porque não vai ser a minha opinião que vai fazer a pessoa parar de usar ou vai potencializar o uso dela. Eu acho que nosso papel é de orientar as pessoas, né, para essa prática e o risco que essa prática pode trazer, né? Até porque algumas das substâncias elas viciam muito rápido e aí a pessoa só consegue transar utilizando essa substância, então ela vai cada vez trazendo mais prejuízo para a sua saúde. Então, acho que a gente precisa conversar sobre esse tema de uma forma descontraída e sem estigmas e preconceitos, até para orientar mesmo a pessoa, né? De, olha, você quer usar? Ok, é o seu direito usar, você que manda no seu corpo. Mas aí você pode utilizar alguns métodos e alguns mecanismos que podem diminuir o efeito dessa substância, ou até mesmo você pode deixar algumas coisas como água, comida, enfim, mais fácil ali visualmente, para você tentar se estimular a se alimentar e a se hidratar. Né? Pierre, me permita fazer uma pergunta? É que lá no início da epidemia do HIV, uma das formas importantes de transmissão era o compartilhamento de seringas no uso de drogas. Aí depois isso saiu de moda, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei como que é fora, mas aqui no Brasil saiu de moda, né? Acabou que o crack passou a ser mais usado e isso diminuiu bastante essa forma de transmissão através do compartilhamento de seringas. Agora, com essa moda do chemsex, isso voltou, essas drogas elas são usadas de forma injetável, e aí também eu pedi para muita gente, a gente está acostumado com essas siglas, mas pode ser que muita gente que esteja nos vendo, nos assistindo, não saiba, por exemplo, HSH, né, o que é HSH, e é isso, hoje está voltando o uso de drogas injetáveis e de que forma a gente pode trabalhar para reduzir o risco de infecção por HIV e outras ISTs. HSH é homens que fazem sexo com homens, né? E não necessariamente são homossexuais e nem bissexuais. Então, são homens que fazem sexo com homens e eles podem se considerar heterossexuais, enfim, ou de outra identidade de gênero, orientação sexual, enfim. Sobre a sua pergunta sobre o uso da metanfetamina, por exemplo, está voltando o uso de drogas injetáveis. Né? A metanfetamina, uma das formas de consumi-la é injetando. Então, eu acho que a gente precisa pensar em intervenções, né, como foi feito lá atrás, quando a gente começou a falar sobre redução de danos aqui no Brasil, que foi distribuir seringas para usuários de outras drogas, enfim. Então, a gente precisa, o poder público, né, em especial a saúde, precisa deixar essa seringa de fácil acesso para quem utiliza a metanfetamina. Né? Porque a partir dessa pessoa pegando mais seringas ali no poder público, a possibilidade dela se infectar ou transmitir alguma IST para outra pessoa é menor, né? Porque daí cada um vai ter a sua seringa e não vai ter o compartilhamento de seringa. Isso pode se tornar um problema de saúde pública, né? Ao longo do tempo. Até porque a metanfetamina chegou no Brasil no período da pandemia, né? Até então a gente não tinha relatos dela transitando por aqui e a gente chegou aqui com um valor muito caro. Então, para você comprar essa substância, 1 grama, custava em torno de 500, 600, 800 reais. Hoje você consegue encontrar essa substância por 100 reais, 150 reais, dependendo do local, você consegue encontrar até por 50 reais. Não necessariamente que seja de uma boa qualidade, mas você consegue encontrar essa substância e você vai utilizá-la, né? Porque se é o seu desejo, se é o seu tesão e você quer utilizar, você vai utilizar. Então, eu acho que o nosso papel é de orientar as pessoas de como utilizar essa substância, caso ela queira utilizar, de uma forma que diminua os riscos para o seu organismo e as vulnerabilidades sociais também, até de riscos de... eu já vi relatos de pessoas que ficaram 5 dias transando, sem parar, sem comer, sem dormir, sem se alimentar, pessoas que foi espancada e foi assaltada, né, levaram tudo da sua casa, né? Então, porque a substância ela vai trazer uma vulnerabilidade, porque você vai querer a todo momento transar, você vai ter uma troca
muito grande de parceiros, né? Porque não é, né, todo mundo vai conseguir ficar ali 5 dias transando sem parar. Então, para quem está sendo passivo, é só troca de parceiros, né? O ativo, ele gozou, teoricamente acabou, mas ele vai ficar ali ainda com o efeito da substância, sentindo tesão, sentindo muitas coisas ali que são os efeitos da substância. Então, acho que a gente precisa falar um pouco mais abertamente sobre isso e orientar as pessoas, né? E o poder público precisa disponibilizar também alguns insumos de redução de danos para a gente não voltar lá na década de 80, né? No contexto da transmissão por seringa, né? Compartilhamento de seringas. Eu achei muito bacana trazer esse assunto, principalmente ali na década de 80, né? Quando teve o surto ali da epidemia de HIV. E aí, essa fala do Alê me trouxe também a história ali, se eu não me engano, da Suíça, né? Que teve uma política pública voltada para essas questões. Então, eles tiveram um processo ali de desenvolver, de eliminar os grandes danos causados, né, por essa disseminação da pandemia de HIV. Então, eles começaram ali justamente no que você falou, dessa distribuição de seringas, até um desenvolvimento maior, onde tinha uma política de uso assistido, né? E a gente sabe que dentro das políticas públicas que a gente tem hoje no Brasil, né, e dessa discussão toda que a gente tem aqui, que é um grande tabu, né, sobre as drogas, sobre o sexo, a gente está bem longe de conseguir, né, ter uma política pública tão centralizada em relação a isso, né? Mas o que eu queria saber é como você vê essa situação. Você acha que realmente nesse quesito dessas políticas públicas existe alguma possibilidade da gente estabelecer isso no Brasil, atualmente ou futuramente? Olha, olhando o Congresso Nacional que nós temos hoje, como a sociedade está tão polarizada e indo mais para a direita, para a extrema direita, do que direita, centro e esquerda, eu acho muito difícil a gente conseguir ter uma sala assistida para pessoas que usam qualquer substância, né? A gente tem aí um projeto de lei caminhando no Congresso que quer criminalizar o usuário, né? Então, se a gente está nessa pegada, a possibilidade de a gente ter uma sala de uso de substâncias assistida, é muito difícil acontecer isso no Brasil. Agora, eu acho que é uma forma de você acompanhar essa pessoa e de reduzir danos, né? Porque essa pessoa que ela está, de uma certa maneira ali, envolvida com a substância, né? No contexto até de ter um certo vício ali para o uso de algumas substâncias, eu acho, ela tendo o uso assistido, o uso terapêutico, eu acho que é mais fácil para fazer um tratamento, né, cientificamente ali comprovado, do que você não ter esse tratamento, você tirar o uso da substância ali daquela pessoa de uma forma interrupta, né? Então, eu penso que a gente precisava sim, na verdade a gente precisa falar sobre drogas de uma forma mais naturalizada e de uma forma não criminalizada, né? Porque a partir do momento que a gente criminaliza o uso das substâncias, não significa que elas vão parar de existir, elas vão continuar existindo, as pessoas vão só falar menos sobre o uso que ela faz ou procurar menos orientação e informação sobre aquela substância que ela está utilizando e como que ela pode fazer para diminuir os efeitos ou os danos da substância no seu organismo. Então, a gente precisa cada vez mais potencializar essa discussão na sociedade. Porque a guerra às drogas, ela já morreu há muito tempo, né? Ela já perdeu muito tempo, né? A gente já tem aí quase 40 anos de enfrentamento às drogas e que não trouxe nenhum resultado positivo e muito pelo contrário, né? A gente teve uma crescente quantidade de pessoas que usam substâncias, né? Ou de uma forma recreativa, ou pessoas que já estão numa situação já de saúde pública mesmo, que já estão viciados, seja um atendimento, um acompanhamento de saúde. Então, a gente já perdeu essa droga, essa luta. Então, a gente precisa mudar a estratégia que a gente está adotando. E aí, mudar a estratégia é exatamente isso. A gente conversar sobre, falar sobre, potencializar e cobrar do poder público ações de redução de danos, né, mais efetivas para as pessoas que utilizam essas substâncias, né, ou ter mais materiais de orientação sobre o uso de substâncias, né? Ainda sobre redução de danos,
Existe uma classe de trabalhadores, né? Eu gosto de pensar que são os mais antigos, né? Que são os profissionais do sexo, né? Conhecidos popularmente como garotos e garotas de programa. É, e muitas vezes, principalmente os iniciais, né? Mas também os que já estão em longas datas nesse modelo de trabalho, eles têm que se submeter, muitas vezes, à utilização de algumas drogas para receber mais, porque o cara que contratou gosta de usar. E aí eu queria saber se tem algum combo assim que dá para usar, não, se não em todas, mas em quase todas as substâncias, né, para ajudar a reduzir. Tipo, tomar uma certa quantia de água, ou tomar algum outro líquido, respiração. Tem algum combo que dê para usar assim, mais ou menos em qualquer situação em que a pessoa precisa ingerir a substância? Eu acho que depende de qual substância a gente está falando, né? A gente tem múltiplas substâncias e que elas interagindo junto, utilizando elas junto, elas podem trazer vários efeitos, né? Positivos ou negativos. Então, acho que a gente precisa, a pessoa que quer utilizar ou que utiliza várias substâncias ao mesmo tempo, ela precisa saber quais são as substâncias que ela pode utilizar, né? E o que ela pode fazer para diminuir o efeito da substância no organismo dela, caso ela sinta ali que está passando um pouco da conta. A gente, enquanto Instituto Multiverso, a gente estava com um projeto que foi agora até abril, que é o projeto Colocação, que era falando sobre redução de danos da periferia ao centro de São Paulo, e era um projeto focado na questão do chemsex. E aí a gente fez essa cartilha aqui, né, que a gente tem algumas impressões, mas também tem no nosso site, e aí nela a gente tem essa tabelinha aqui de interações, que aqui está falando sobre quais são, não estão todas as substâncias aqui, mas tem algumas, e aí que está falando quais substâncias você pode ou não pode utilizar em conjunto, né? E além disso, você tem outras informações aqui sobre as substâncias, falando também sobre redução de danos, sobre o que você pode fazer para diminuir o efeito da substância, né? Se você está passando do limite, ali do seu limite, no caso. Então, eu acho que a pessoa tem que se informar para ver qual é a combinação qual é a substância que ela gosta de utilizar e qual é a interação que possa ter entre essas duas substâncias, né? É até para ela diminuir os efeitos ali. Por exemplo, uma das drogas que é legalizada, né? E que as pessoas usam muito é o Viagra, né? A Tadalafila, enfim, tem vários nomes comerciais aí. E essa substância, ela interage com outras substâncias, como, por exemplo, o energético, né? Então, Tadalafila barra Viagra com energético é péssimo. Por quê? Porque os dois afinam o sangue. E aí, se afinar muito sangue, você pode ter uma parada cardíaca. Né? Então, se você está usando o Viagra, barra Tadalafila, consome outra coisa de bebida e não energético. Né? Porque o energético pode dar ruim. Então, acho que as pessoas precisam saber dessas coisas. Né? Porque aí sim ela pode fazer uso consciente e ela ali vai gerenciar o seu risco, o que ela pode, o que ela não quer utilizar naquele momento. Ô Pierre, então essa cartilha tem em formato digital e onde que a gente encontra? Qual que é o endereço do site? Essa cartilha tem em formato digital, ela está no nosso site, né, do institutomultiverso.org, lá no campo Iniciativas, e aí tem lá vários materiais. Além dessa cartilha, tem muitos outros materiais lá falando sobre redução de danos na prática de sexo. Nessa cartilha também tem os emojis, que é utilizado nos aplicativos, né? Então aqui tem todos os emojis que são referentes às substâncias aí também que tem aí nos aplicativos, em especial nos aplicativos de relacionamento ou de interação gay, né? Ou HSH. Só queria trazer também um ponto importante que você comentou, né? Que realmente, quando a gente fala de chemsex, a gente está falando realmente de algo que afeta mais a população, os homens, né? Homens, a relação HSH. Mas a gente vê muito acontecer antes desse termo chegar aqui tão presente aí. Você também comentou da metanfetamina, que chegou durante a pandemia, né? Eu também fiz algumas pesquisas e vi alguns relatos que realmente o uso foi muito exacerbado nesse momento da pandemia, né? De pessoas que furaram, digamos assim, a pandemia e realmente fizeram festas ou encontros onde utilizavam dessas drogas. Mas aí me remete, pelo menos até onde a minha vivência,
né, que a gente já via isso acontecer em relações, inclusive, heterossexuais, né, cisnormativas. Então, a gente vê aí em festas, é muito frequente o uso de MDMA para potencializar o sexo, o uso da famosa balinha, né, para potencializar o sexo. Para essa população mais voltada, tirando um pouco ali desse assunto, né, teria alguma estratégia diferenciada? Porque também a gente se prende muito ao estigma, né? Isso aqui, em números, a gente está aí falando, mas é bom sempre lembrar, né, principalmente, que não é uma coisa única e exclusiva, né? Que realmente tem afetado muito o núcleo ali LGBT, mas focado nos homens gays, né? Ou a relação HSH, mas que a gente vê muito frequente em cis héteros normativos, né? Esse uso frequente, principalmente eu frequento bastante bailes, então eu vejo muito isso, né? Esse potencializador. Você comentou da maconha, outro que também potencializa bastante a bebida, e esse uso do MDMA. Então, queria que você comentasse um pouco em relação a essa classe de pessoas, assim, como que é voltado essa conversa, esse diálogo para eles. Não é voltado, né? Porque aí a gente não fala sobre os heterossexuais. Mas eu, particularmente, defendo que a prática do cansex ela não é exclusiva de gays. É de todas as pessoas, né? Que utilizam substâncias para a prática sexual. E eu sou muito criticado por conta disso. Mas por que eu defendo isso? Porque os heterossexuais também transam com o uso de substâncias. Né? Eu conheço vários heterossexuais que transam com o uso de cocaína, né? Que transam com o uso de GHB, de MDMA. Então, a gente precisa tirar. Eu sei que assim, a gente tem uma população que está mais, digamos que, vulnerável a essas substâncias, né? A utilizar essas substâncias. Mas a gente também não pode esquecer de uma outra parcela da sociedade que também utiliza essa substância e que não tem diálogos com ela sobre isso. Né? Então, por isso que eu defendo que o termo cansex, o termo colocação, o termo embrasar, enfim, o termo que as pessoas queiram utilizar para sexo com o uso de substâncias, tem que ser falado para todo mundo, não só para um público específico. Isso, até para as pessoas se orientarem, né? E também que elas consomem, né? Então, se elas consomem, ela tem que ter a informação para saber o que ela está consumindo, como que ela pode consumir, como que ela não pode consumir, né? Então, por exemplo, em mulheres, em especial mulheres que são garotas de programa, elas usam muito substâncias, né? Em especial o pó ali, até para potencializar ali o prazer, o tesão, enfim, muitas outras coisas. Então, mas independente desse contexto específico, né, as pessoas usam substâncias para sexo. E aí a gente precisa falar sobre isso de uma forma mais natural para todos, né, e não querendo trazer um gancho ou entre muitas aspas, estigma para uma determinada população que já tem muitos outros estigmas, né? E aí tem mais esse da uso de drogas no sexo, enfim. Então, acho que quando eu falo sobre cansex, eu falo de uma forma muito horizontal para todo mundo, independente se é gay, se é hétero, se é bi, se é pan, enfim, independente de quem seja, porque é isso, as pessoas utilizam substâncias e a partir do momento que ela utiliza, ela tem que ter orientação para utilizar de uma forma adequada, já que essa é uma escolha dela. Só para facilitar no entendimento, o que seria falar de forma horizontal? Falar de uma forma sem você escolher para quem você vai falar, por exemplo. Né? Então, eu não preciso falar de se héteros e gays ou héteros e LGBTs utilizam substância, porque eu vou falar sobre isso só com uma população específica, só com gays. Né? Eu sei que nesse núcleo, né, é um núcleo que pode ser que utiliza mais substância. Né? Concordo com isso. Agora, não é só por conta disso que eu vou deixar uma outra população, uma outra parcela da população sem ter esse diálogo. Né? A gente precisa dialogar com todo mundo. Por isso que o que eu falo que é de uma forma horizontal, porque eu vou falar ali de forma igual para todo mundo, né? Claro, se eu ver que nesse público que eu estou falando tem uma maior quantidade de público gay, eu vou focar mais no público gay. Agora, se eu estou em um público que é misto, eu vou falar para o público misto da mesma forma que eu vou estar falando para outros públicos. Né? Quando eu falo no público gay, é porque eu vou falar de uma outra maneira, vou abordar de uma outra forma, né? Vou utilizar outros mecanismos ali para esse diálogo, diferente que se eu vou falar para heterossexuais ou para uma população mais generalizada ali. Eu só queria trazer, não é nenhuma pergunta, tá? Mas é mais uma crítica, porque aí
O Ale sabe que eu gosto de criticar. Eu acho que, como eu já fiz em outra live também, eu acho que, né, isso vai ficar aberto aí. Então, eu tenho a esperança e a ciência também que isso vai chegar aos órgãos públicos que cuidam mais dessa parte, né? Como o nosso projeto está aí coligado bastante com a saúde. Então, eu queria fazer uma crítica exatamente a isso, porque a gente veio, assim, passando ali pelo Twitter, né, onde a gente vê essa disseminação desse conteúdo, então o pessoal usa muito essa rede social, né, os próprios órgãos de saúde usam essa rede social para trazer informações. Mas exatamente isso. Por isso que eu elaborei essa dúvida, essa pergunta anterior, porque realmente não se vê, né? A gente não fala sobre sexo, ISTs e o uso de drogas em pessoas heterossexuais. Então, esse assunto fica muito focalizado ao público LGBT, né? E aí, ao invés de ser uma coisa que só informa essa população, também cria-se um estigma, porque aquilo está aberto. Aquilo está voltado para o público LGBT, de uma forma, de um linguajar que aproxime, né, a informação com essas pessoas, mas está aberto ao público. Então, vai se criando um estigma que já é frequente, né, que só essa população tem essas ISTs, que só essa população utiliza de substâncias, só essa população utiliza de substâncias no sexo. Então, assim, é uma crítica aí para os órgãos públicos reverem mesmo essa maneira de transmitir essa informação, porque é muito focalizada. Então, quando a gente fala sobre HIV, geralmente tudo que é focado em disseminação de informações, tudo que é focado em projetos, em ações, sempre são ao público LGBT. Então, a gente vê ali uma massiva ação durante a parada, que é uma coisa super legal, que é super válido. A gente precisa realmente ter aqueles postos para fazer exames, né? Para fazer os diagnósticos ali, a promoção do uso da PrEP, da PEP também, das camisinhas lubrificantes, mas a gente precisa estar com essas ações também voltadas para o público hétero, né? Não só nesses momentos promover uma grande ação no momento de uma parada LGBT, né? Não desenvolver ações somente para esse público, mas também afetar esse público hétero cis que também está fazendo uso, e a gente sabe que o índice maior de transmissão do HIV é em homens heteronormativos, né, na população hétero, que não é uma coisa que é disseminada nem falada. Então, a gente precisa não só conscientizar um público, mas também como começar a desenvolver estratégias com outro que está sendo não só negligenciado pela saúde deles, mas que também está fortalecendo um estigma em cima desse público LGBT, trazendo ali à tona novamente o que a gente já vivenciou na década de 80, né, que tudo era relacionado a nós. Então, fica essa crítica aí para as organizações de saúde. Olha, eu super concordo com você, em partes, na verdade, né? Em partes eu concordo com você. Eu acho que a gente tem essa política mais centrada na população de gays, especialmente, nem é LGBT, é gays, travestis, transexuais, enfim, no campo das ISTs e do HIV, por conta da proporcionalidade, né? Proporcionalmente, dentro dessa população, tem uma incidência maior das infecções. Até por conta da forma da forma que as pessoas vivenciam a sexualidade, sua prática sexual, né? Então, agora, isso é proporcionalmente dentro de um número ali que em algum momento colocaram, e que então, dentro que é 10%, né? Dizem que 10% da população é LGBT ou é gay, e aí, dentro dessa população, dentro desse 10%, a incidência é muito maior do que da população geral. Concordo com você que a infecção entre casais, entre pessoas heterossexuais, é maior numericamente do que entre gays. Concordo com você. Agora, quando a gente analisa proporcionalmente, a gente tem uma incidência maior entre população LGBT, entre gays, especialmente, do que entre população geral. Então, acho que dentro dessa concepção aí, por isso que você tem muito mais campanhas ou ações voltadas para essa população do que para a população em geral, né? Porque é essa população que é mais que está mais vulnerável a essas infecções, por conta da prática sexual, por conta do preconceito, por conta dos estigmas, por conta de muitos outros fatores sociais que contribuem para essa vulnerabilidade. Agora, eu concordo com você que a gente precisa falar sobre IST, na verdade nem IST, a gente precisa falar sobre saúde sexual e reprodutiva para todos.
né? Porque a partir do momento que a gente fala sobre saúde sexual e reprodutiva, a gente está falando também sobre prevenção. A gente também está falando sobre IST, sobre HIV, sobre como que é o cuidado no sentido de prevenção e como é um cuidado no sentido do tratamento. Então, acho que a gente precisa desmistificar esse contexto sexo, que é o grande tabu da nossa sociedade, que é uma questão moral, religiosa e muitas outras questões, e que traz dificuldade para a gente falar mais abertamente. Né? Eu não sei vocês, mas eu particularmente tenho uma grande dificuldade de falar sobre sexo com a minha mãe, com a minha avó, com meus tios. Né? Eu falo com meus amigos, vou falar em outros lugares, aqui na internet eu falo, mas no meu ciclo familiar eu tenho mais dificuldade. E isso é uma realidade para muita gente, né? Que não fala abertamente sobre sexualidade, sobre sexo, não tem orientação sobre isso. Então, acho que a gente precisa desmistificar esse contexto da sexualidade e do sexo e ter mais ações na educação, especialmente, que fale sobre saúde sexual e reprodutiva. Né? Porque a partir daí, quando a gente fala de saúde sexual, saúde sexual e saúde reprodutiva, a gente está fazendo esse contexto de prevenir, de orientar as pessoas de quais são os métodos ali que ela pode utilizar, quando é o melhor momento para iniciar a vida sexual, né? Em qual se vai iniciar ou não, qual é a melhor estratégia ali de prevenção que ela pode utilizar, tanto no contexto da gravidez quanto no contexto das ISTs. Então, a gente precisa orientar desde cedo. Né? Esses adolescentes, essas crianças, na verdade é mais os adolescentes, né? A partir ali dos 12, dos 10, dos 11 anos, orientar sobre essa questão da saúde sexual. Porque a partir dessa orientação a gente vai construindo um outro universo de pessoas e que, primeiro, vai diminuir os preconceitos e, segundo, que vai diminuir também a possibilidade de infecção de alguma IST ou até mesmo do HIV. Né? E, falando sobre isso, a gente tem esse outro material que também está lá no nosso site, que é o nosso Superbot. É um robozinho, né, que fala ali no WhatsApp, e ele fala sobre sexo, sexualidade e drogas. Então, qualquer dúvida que você tenha, não consegue falar com um amigo, com a mãe, com um médico, você quer perguntar para alguém, fale com o nosso chatbot, porque ele vai conseguir te orientar ali sobre as suas dúvidas. E mesmo que ele não consiga te orientar, a gente está sempre treinando ele para ele dar uma resposta mais apropriada para aquela pergunta. Então, é isso. Procure informação, procure orientação. Né? Se você não quer falar com outras pessoas, você tem vergonha, tem medo, enfim, tem várias questões aí que está colocada, vai conversar com o nosso chatbot, que daí ele vai poder te orientar da melhor forma possível ali, dentro do que você precisa saber, enfim, se você tem a dúvida. Nossa, muito bom esse bot. Uma dúvida, aproveitando que a gente entrou um pouco nesse assunto sobre trazer essa informação em escolas, né, de conteúdo sexual, você acha que seria interessante também, nesta faixa dos 10, 11, 12, 13, 14 anos e para cima, trazer também, tentar trazer, né, porque a gente sabe como são congressos, que é bem difícil a gente tocar nesse tema, mas seria ideal também trazer essa coisa sobre explicar sobre as drogas, sobre como elas funcionam, sobre as reações para essa população também jovem? Olha, a gente tem um programa que é muito antigo, do governo federal, que é Saúde e Prevenção na Escola, que é justamente para falar sobre sexo, drogas, sexualidade, enfim, falar sobre todas as questões que estão permeando ali a questão da saúde do adolescente, enfim. Agora, isso não pegou. Por que não pegou? Por uma questão moral e religiosa, né? Porque as escolas, como que é uma diretriz nacional, né? O Estado, tanto os estados quanto os municípios, não são obrigados a fazer. Então, eles vão fazer se eles quiserem. E aí, para além deles quiserem, você tem um contexto da escola, né? Porque a escola também tem uma certa gerência ali, a diretora da escola, né? O corpo docente da escola tem uma certa gerência de algumas ações que pode ser desenvolvida, né? Para fora daquilo que está no currículo pedagógico, tem outras intervenções que a diretora da escola, o corpo docente da escola, pode trazer para dentro da escola ou pode dificultar o acesso. Então, acho que. E aí isso esbarra onde? Isso esbarra numa questão moral e uma questão religiosa, né? Porque, infelizmente, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma tal mamadeira de piroca, né? Zanzando por aí. Então, parece que a gente ia falar sobre sexualidade, ia falar sobre sexo, ia falar sobre saúde sexual e reprodutiva dentro das escolas, a gente estava falando de mamadeira de piroca, que era o que colocaram tudo dentro desse bolo. E isso dificultou ainda mais entrar dentro da escola para falar sobre essas temáticas. Até porque, muitas vezes, a escola tem até uma certa abertura, mas os pais não têm essa abertura. E não querem que seus filhos falem sobre isso.
Eles acham que os filhos vai ficar sempre criança e nunca vão crescer e fazer outros filhos, né? E precisa ter essa orientação. Então, acho que isso de fato, né? De uma ação de saúde pública, para, de fato, a gente conseguir conscientizar as pessoas, não só no campo da prevenção às STs, enfim, mas também no campo da saúde sexual e reprodutiva. Né? Eu acho que e nesse campo da saúde sexual e reprodutiva, a gente vai falar sobre machismo, né? A gente vai falar como os homens tratam as mulheres, né? Como que as mulheres também podem conhecer seu corpo, né? Elas podem também se tocar, se masturbar, não é uma coisa exclusiva de homens. Então a gente vai falar sobre isso mais abertamente, porém, até muito pouco tempo atrás, as mulheres não podiam ter prazer, né? Muitos homens por aí não sabem o que é o clitóris e o que é a vulva, né? Não sabem de onde a mulher sente prazer. Então, eu acho que, e aí, a partir do momento que a gente fala um pouco mais sobre isso, a gente vai conscientizando as pessoas e vai até trazendo outras possibilidades de experiências sexuais que a pessoa pode ter. Bacana. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu me lembrei aqui, me atentei. Novamente trago coisas do Twitter. Sorry, estou cronicamente online aqui. Mas eu lembro de ter visto, né, numa campanha aí, estava sofrendo bastante crítica, né, na verdade, porque o SUS começou a distribuir um lubrificante no tamanho maior, né, que a gente conhece aquele lubrificante que era daquele tamaninho minúsculo, ou aqueles sachezinhos de lubrificante, e aí está desenvolvendo agora um tubinho um pouco maior, com uma quantidade maior. E aí, durante, né, os relatos ali, eu vi um retweet, né, que falava sobre era um relato de uma mulher trans, né, que vivia em... Exatamente, esses aí começando a ser extintos ali do SUS e trocando pelos tubinhos maiores. Então, uma mulher trans, né, que vivia ali na Cracolândia e era usuária também, né, de drogas, e ela vivia indo num ambulatório que tinha ali por perto, e isso é o relato de um funcionário que via, presenciava. Então ela ia buscar lubrificantes ali, né, porque ela era muito abusada frequentemente pelos outros, né, os outros moradores ali, né, da região, a população ali que convivia ali com ela. Então, frequentemente ela era abusada. Então, ela sempre ia lá buscar os sachezinhos de lubrificante para exatamente nessa tentativa de reduzir os danos, né? Porque como ela era frequentemente abusada e não podia fazer outra coisa, então ela buscava. E aí me veio isso na mente porque eu pensei, né? Como o SUS muitas vezes, né? A gente faz as críticas que a gente faz, mas como o SUS realmente atinge, né, chega a lugares que a gente nem imagina. Então, para mim, nem me passava pela cabeça, né? Então, dentro dessa política de redução de danos, eu queria saber de você, né? Se você traz ainda um pouco, se você sabe, pode dividir com a gente algum relato, né? Não só semelhante, mas algo que você viu, né, nesse quesito, né, de redução de danos, onde o SUS conseguiu acessar, de certa maneira, essa população, uma população tão frágil quanto. Olha, o SUS é o único sistema de saúde, na verdade, o Brasil tem um único sistema de saúde que é universal e para todos, né? Sendo brasileiro ou não sendo brasileiro, estando qualquer estrangeiro que esteja aqui em solo nacional, tem acesso à saúde. E é saúde gratuita. Nenhum outro país do mundo tem saúde gratuita da forma que nós temos aqui. Então, acho que já vindo daí, a gente tem muita potencialidade de construir outras possibilidades, né? Eu sou de uma geração, não vou nem falar minha idade, mas eu sou de uma geração que eu ia na unidade de saúde para pegar camisinha, a atendente lá, a recepcionista, não queria me entregar, porque, tipo, não, você não tem idade para transar. Eu falei, oi, querida, quem é você para falar se eu tenho idade ou não tenho idade para transar? Né? Tipo, se eu tô ouvindo, tipo, já superei uma barreira, que foi ir até uma unidade de saúde para pegar a camisinha e eu chego lá, ela não quer me entregar, então, tem alguma coisa errada. E isso, infelizmente, ainda acontece, né? E acontece por quê? Por conta dessas questões morais e religiosas, né? Então, por mais que o SUS seja universal, por mais que o Estado seja laico, enfim, isso na prática
né, é um pouco ainda difícil de superar, né? Agora, a gente tem que a todo momento potencializar que isso aconteça, né? Não vai ser o médico que vai me falar, olha, você tem que usar camisinha para você se prevenir das STs. Porque se o meu prazer é transar sem camisinha, não vai ser ele que vai me... Até porque ele não vai estar lá fiscalizando se eu estou colocando ou não colocando camisinha, né? Então, por isso que eu sempre repito isso, né? As pessoas, elas têm que ter propriedade e têm que ser protagonistas da sua vida, né? E ela tem que conhecer quais são os métodos de redução de danos ou métodos de prevenção que ela pode utilizar e ela vai gerenciar seu risco. Né? Pode ser que hoje eu queira usar camisinha com o meu parceiro que eu vou transar. Pode ser que depois dele, no próximo, eu não queira usar camisinha, queira transar sem camisinha. E aí vai o gel lubrificante que vai ali diminuir os efeitos, né? Vai ali gerenciar esse risco, né? E fazer a redução de danos. Então, acho que a gente tem que se apropriar de quais são os métodos de prevenção que estão aí, qual é esse cardápio que a gente tem, que está disponível no SUS, e aí, a partir daí, a gente vai fazer esse gerenciamento do que a gente quer usar, do que a gente não quer, qual é o momento que a gente quer usar, qual é o momento que a gente não quer, e é isso. Né? Eu acho que a gente tem um sistema único que está dando muito certo, tem muitas falhas, tem muitos problemas, né? Mas ele é muito novo ainda, né? Ele tem 30 e poucos anos, o Sistema Único de Saúde, ele nasceu com a Constituição, né, de 88, então ele é muito recente ainda, né? Ele é muito novo, ele precisa ainda ser aprimorado, precisa ser fiscalizado, né? A gente precisa ter essa compreensão que o SUS, ele não está ali colocado, não está dado. A gente tem que participar desse processo, a gente tem que fazer o controle social dele, para ele dar certo de fato. Porque se a gente não fazer controle social e deixar só os governos, né, tanto a nível municipal, estadual, federal, fazendo aquilo que eles acham que tem que fazer, e muitas vezes aquilo que eles fazem não nos beneficia enquanto cidadão, enquanto usuário do sistema, a gente não muda. Então a gente tem que, a todo momento ali, estar fazendo parte do conselho gestor, fazendo reclamação na ouvidoria, cobrando do prefeito, do secretário de saúde, enfim, para essa melhoria do sistema de saúde. Porque só assim que a gente vai conseguir, de fato, ver o SUS implementado da forma que está no papel. Né? E isso vai levar anos? Isso vai levar anos. Até porque as pessoas não participam desse processo democrático. Né? Elas acham que é só votar que resolveu o problema lá em outubro, a cada 2 anos, e resolveu o problema. Mas não. A gente tem que participar desses espaços de decisão e de controle social para que, de fato, a gente fortaleça não só o SUS, mas outras políticas públicas também, como a saúde, como a assistência social, como a segurança pública. Né? Tem várias outras políticas públicas que a gente também tem espaços de participação e de controle social e que a gente pode contribuir para a melhoria dessas políticas. Né? Só criticar e falar isso está errado, isso não está certo, isso não sei o que lá, não vai resolver o problema. Né? Então, a gente precisa, de fato, participar de uma forma mais ativa para a gente ver muitas coisas sendo concretizadas. Né? Uma dessas coisas, por exemplo, é um ambulatório de travestis e transexuais. Né? Ele não nasceu do nada, ele nasceu por muita luta das travestis e das transexuais que necessitavam de acesso à saúde e que não tinham, ou muitas vezes não iam por conta da discriminação, por conta do preconceito. Né? Ainda mesmo assim, tendo ambulatórios de travestis e transexuais, elas ainda sofrem alguns preconceitos, né? Em especial no uso do nome social. Então, acho que assim, elas, a todo momento elas estão ali brigando, batendo, jogando pedra, enfim, fazendo várias outras intervenções para que, de fato, seja um direito garantido e que, de fato, o sistema, né, olhe para ela enquanto cidadã e atenda às necessidades que ela tem. Isso, perfeito. Adorei a fala. Vou voltar ainda aqui que eu fiquei matutando no assunto família e escola. Eu queria perguntar para você, porque hoje em dia a gente se vê também, aí entra também naquele quesito sexual de muitos casais héteros, né? Ou, ou casais que podem engravidar, né? Acho que assim é mais abrangente, né? Jovens estão tendo filhos, né? E, consequentemente, essa nova geração de crianças, ela vem de pais que já não aprenderam o que era sexo pelos pais deles. Também sobre consumo de drogas e tudo mais. Eu fui, por exemplo, eu sou uma das pessoas, só não tenho filho ainda, vou ter lá pra frente, só. Mas que nunca sentei para conversar com meu pai sobre sexo, sobre drogas. Era, no máximo, se estiver fumando, você vai apanhar. Esse é o máximo da conversa que a gente tinha. Eu queria saber se você tem ou consegue dar algum recado para esses pais que muitas vezes pais e mães, né, vou colocar
os dois aqui, porque às vezes pais a gente tá sempre jogando no masculino, né? Mas para esses genitores, que eles, como eles podem conversar com a criança deles, porque às vezes a gente quer, mas não sabemos Não tem como tocar nesse nada a ver. assunto. Não, mas eu hoje mesmo eu estava almoçando com uma amiga de trabalho e ela estava falando de como que ela fala de uma forma natural com o filho dela sobre sexo e sobre drogas e sobre muitas outras coisas. E eu acho que é isso, a gente precisa falar de uma forma natural. Porém, assim, eu compreendo que nós vivemos numa sociedade que tem uma cultura machista, patriarcal e religiosa. Infelizmente, e religiosa mais que o campo cristão. Então, isso é um impedimento de falar sobre sexo de uma forma mais natural, de uma forma convencional. Natural, é isso, né? Porque todos nós nascemos porque alguém transou, né? O nosso pai transou, por isso nós estamos aqui, né? E todos nós transamos porque isso faz parte da necessidade do nosso corpo, né? O sexo ele não veio por acaso, é uma necessidade que o nosso corpo precisa de ter essa interação, enfim. Então a gente precisa se conscientizar disso e tentar trazer uma leveza para essa questão, né? A gente não é questão de não falar sobre sexo, não falar sobre drogas, que os filhos, né, nunca vão ter acesso a sexo e drogas, né? Porque vai chegar um determinado momento da vida que eles vão ter acesso a essas questões, né? Mesmo que seja drogas legal ou ilegal, mas eles vão ter acesso, né? Tá aí o álcool, né? O álcool, eu estava vendo uma pesquisa esses dias que a quantidade de adolescentes, em especial mulheres, que estão utilizando álcool cada vez mais precoce, né, é enorme e está aumentando cada vez mais. E a gente não fala sobre isso, né? A gente não fala qual é o impacto que o álcool pode trazer no organismo e na vida das pessoas, né? Porque é isso, o álcool ele é legalizado, né? Grande parte de nós utilizamos o álcool para um contexto de sociabilização, né? Todo lugar que você vai de sociabilização sempre tem álcool, é raríssimo não ter álcool. Né? E é isso, ele está ali colocado e cada vez mais cedo as pessoas, as crianças, né, os adolescentes vão introduzindo isso na sua rotina de vida. E se não tiver ninguém que fale, oriente esse adolescente, né, já que ele não deveria consumir, mas já que ele está consumindo, né, o que ele pode fazer para diminuir o risco ali do uso do álcool, por exemplo? Né? Então, tipo, você vai tomar uma cerveja, uma caipirinha? Toma uma cerveja, uma caipirinha, depois você toma uma garrafa de água, né? Ou um copo de água. Porque isso vai diminuindo ali os efeitos da substância. Então, acho que a cada momento que a gente fala mais natural sobre essas questões, a gente vai conscientizando esses adolescentes, essas crianças, né, ou a não usar ou ao uso consciente dessas substâncias. Agora, não vai ser a gente não falar sobre isso que a gente vai deixar longe. Ai, não, meu filho não usa drogas, meu filho não faz sexo, meu filho está aqui no meu casulo. Só que não, cala pálida. Não é assim, né? Você não fica com seu filho 24 horas por dia, né? Ele vai para a escola, ele tem relações, ele tem núcleos de amizades, enfim. Então ele vai, em algum momento, ele vai ter essa interação. E se você puder, né, conversar com seu filho de uma forma natural, de uma forma tranquila, né, observando ali qual é a idade dele, qual é a orientação que você pode dar para cada determinada idade, você vai se aproximar do seu filho, porque ele não vai ter medo de falar com você, de conversar com você sobre essas questões, né, se caso acontecer em algum momento, né, ele vai saber que pode ter um núcleo ali de acolhida, que ele pode falar mais abertamente sobre isso. E segundo, que você vai estar preparando uma pessoa para o mundo, né? Porque é isso, nós não somos dos pais, nós somos do mundo, né? A partir do momento que a gente cria uma certa idade, a gente não quer nem ver os pais, né? Mas quer ficar só nos rolês da vida. Então, é isso. E a partir do momento que você conscientiza, você torna um cidadão, você conscientiza um cidadão mais, como pode dizer, mais protagonista da sua vida, né? Gente, o papo tá ótimo, mas a gente está se aproximando aqui do tempo proposto para a live, que é de 1 hora. Então, aí para vocês, se quiserem fazer uma consideração final e se despedir, tá bom? A gente pode ficar conversando mais umas meia hora. Então, tá gostoso. Gente, eu queria agradecer bastante. Tá. Desculpa.
Eu queria agradecer bastante. Eu acho que o conteúdo dessa live foi muito enriquecedor. Acho que a gente precisa realmente falar sobre esse assunto com mais naturalidade, mais frequência, né? A gente precisa que esse assunto deixe de ser um tabu, que ainda é, né? Porque é de suma importância, é de suma importância. A gente comentou aqui assuntos bem, né? Que hoje ainda são muito polêmicos, como falar sobre a sexualidade nas escolas, que é uma coisa que a gente tem um entrave muito grande hoje. Queria convidar vocês também, o Alexandre já conhece, né? O Heliópolis Investindo na Vida, né? Os meus amigos Gustavo e Vinícius fazem parte do projeto. Então, e é um projeto muito bacana, um projeto aí que desenvolve já essas ações. Então, fica o convite aí para conhecer, né, o projeto. E que a gente precisa realmente desenvolver essas políticas, desenvolver parcerias, inclusive, e ações para continuar lutando para isso ser desenvolvido, né? A gente realmente precisa que isso fique muito claro, né? Principalmente que deixe de ser uma coisa oculta e só exclusiva. Quem que vai? Fala, Pierre. Pode ir. Pode ir? Não, bom, é um assunto muito gostoso, né? O papo é muito bom quando ele pode ser falado sem preconceito na frente, né? Sem medos, porque, como o Pierre falou, né? Conversando ou não conversando, você tem essa questão. Acho mais interessante conversando, precavendo, fazendo assim. Então, eu falo mais para quem está assistindo a gente, né? Bateu uma dúvida, aconteceu alguma questão, existem muitos criadores, muitos conversadores, Pierre, eu, vários. O projeto, como você falou, qual que é o nome do projeto que você falou? De Heliópolis, é isso? Heliópolis Investindo na Vida. Heliópolis. HIV. Olha só. Esse projeto de Heliópolis também está entregando para Desculpa. lugares também assim que são um pouco menos acessíveis, né? Então, pesquisem, procurem essas pessoas, essas organizações, essas instituições. Não deixem de ficar com medo de ir atrás da informação, porque nesses lugares, esse assunto e vocês são bem-vindos. Então, não esqueçam disso, tá? Por mais que no SUS, como foi casos aí de pegar a camisinha e falarem, você ainda não tem idade para transar, pode acontecer. Nas ONGs isso acontece por muito menos, né? É muito mais difícil que isso ocorra porque eles cuidam e veem essas coisas diariamente. Então eles sabem realmente como funciona, então não se acanhem. Vão lá, conversem. E aí? Mas eu gostaria de agradecer o convite, né, para participar dessa live com vocês. Eu acho que a nossa missão é orientar as pessoas, né, e é quem vai tomar a decisão que vai fazer da vida, se vai transar com camisinha, se vai transar sem, se vai usar alguma substância ou não vai usar, são as pessoas, né? A nossa função aqui é orientá-las, né, e fazer a apologia ao cuidado. A gente não faz apologia às drogas, e sim a apologia ao cuidado. Então, a partir do momento que a gente orienta as pessoas, ela vai ter mais consciência e vai saber o que ela pode, o que ela não pode usar, qual momento ela usar, qual momento ela não usar, aquilo que ela vai usar, independente se eu sou contra ou se estou a favor, né, do que ela está utilizando. Então, acho que quem quer saber mais sobre essa questão das drogas, quem quer saber mais sobre Cansex, acessa o nosso site, institutomultiverso.org, vai lá no campo de iniciativas. A gente tem vários materiais com essa temática, né? E também lá nesse campo de iniciativas, a gente vai ter lá o nosso Superbot. E aí, se você quiser ter uma conversa descontraída, só você e você mesmo, né? Você e um robozinho, falando sobre sexo, sexualidade e drogas, entra lá, fala com o nosso Superbot e ele vai poder te orientar ou minimamente reduzir ali as suas dúvidas sobre essas temáticas. Né? Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Alexandre. Obrigado, o Bem Me Care também, né? A ONG Bem Me Care, da Zona Norte? Zona Norte, Noroeste. 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 Da Zona Noroeste de São Paulo. Gratidão, gente, por essa troca e vamos combinar outras vezes. Adorei bater esse papo com vocês.
Bom, bacana, gente. Olha, eu que gostaria de agradecer imensamente vocês terem aceitado esse convite, Pierre, Duda, John. Foi um papo muito interessante. O bom é que vai ficar gravado aqui, já tem as outras gravadas também. Isso é um material riquíssimo. A gente está desenvolvendo agora também um curso de capacitação em prevenção do HIV e outras STs, destinada à comunidade em geral, mas tem muitos ACS, né, agentes comunitários de saúde, e outros profissionais de saúde, de assistência social também. E esse tema a gente tratou assim bem rapidamente dentro do nosso curso, até porque não tinha muito tempo, e agora a gente tem um material riquíssimo. O que vocês conversaram hoje sobre é uma aula sobre redução de danos. Então, gostaria mesmo de agradecer, foi enriquecedor. Obrigado mesmo, e até uma próxima. Eu só queria dar uma outra dica. A gente tem o Multiverso, a gente tem o Multicast, que é um multicast, né? A gente convida uma pessoa e a gente conversa, enfim, sobre várias temáticas ali. Então, a gente fez 2 multicasts sobre drogas e sexo. Esse multicast ele está tanto no YouTube, né, no perfil do Super Indetectável, como também tem nos aplicativos aí de áudio e música, né? Então tá no Spotify, tá em vários outros aí. Então é só procurar lá, multicast. Então vai ter lá vários podcasts, né? Praticamente um podcast falando sobre diferentes temas ali. Então a gente tem falando sobre redução de danos, falando sobre sexo e drogas na periferia, né? Em especial lá na quebrada da Zona Sul. Enfim, a gente tem uma gama aí de materiais que quem quiser acessar, quiser conhecer um pouco mais, tá bom? E obrigado, gente. Gratidão mesmo por essa. Muito bacana. Não, vocês sabiam, eu não sabia desses materiais, inclusive já vou baixar e salvar lá na pastinha do curso, tá bom? Muito bom saber desse material que deve ser muito rico. Obrigado mesmo. Então é isso, gente. Vamos encerrar por hoje é só. Obrigado a todo mundo que nos assistiu e até uma próxima. Valeu!